Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vocês daqui, vocês que eventualmente nos acompanham a partir de suas casas, o evangelho desse 15º domingo do tempo comum é-nos bastante conhecido. É o evangelho do semeador, como assim o chamamos. E nós podemos enxergá-lo e interpretá-lo sob 3 perspectivas. A perspectiva do semeador propriamente, que é a mais forte, a perspectiva da semente, em termos de qualidade daquilo que a gente oferece aos outros, e a perspectiva dos terrenos, que são 4 terrenos apresentados aqui no texto. Primeiramente, quanto ao semeador, há algumas características nele que podem ser as nossas também. Devem inspirar-nos nas nossas ações, quando queremos fazer o bem, queremos realizar nossa tarefa no mundo, queremos colocar em prática o nosso propósito e não fugir à nossa finalidade, porque todo mundo veio ao mundo com uma finalidade. Não é simplesmente brincar à exposição e esperar pela próxima festa. Nós temos uma finalidade muito maior, muito mais sublime e árdua e complicada e não fácil. E é preciso que nós nos conscientizemos disso o mais brevemente possível, porque cada dia que a gente passa sem essa consciência é um dia perdido, é um tempo jogado fora. Isso não nos proíbe de brincar, de ter lazer, mas isso nos adverte que a vida não é só uma brincadeira. Não viemos aqui para ter uma satisfação pessoal, para sermos felizes, como muitos livros de autoajuda apregoam por aí. A gente não está aqui para ser feliz, a gente está aqui para viver, para realizar uma semente, para cumprir um destino. E ai de nós se não o fizermos, porque a vida passa num triz e a gente vai embora, chegando lá com as mãos totalmente abanando, sem nada, absolutamente nada de sério para entregar, para oferecer àquele que nos trouxe ao mundo e à vida. Então, a primeira característica ligada ao semeador é o fato dele semear incondicionalmente. Ele não estabelece nenhuma relação de dependência com as situações externas, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Ele tem um projeto na cabeça, ele quer realizar esse projeto, e ele não escapa, não foge do seu foco. É por ali que eu vou e eu vou. Saiam da frente, porque Deus me trouxe com esse destino e eu tenho de realizá-lo. Se as pessoas vão bem interpretá-lo, se outras vão mal interpretá-lo, isso não é questão, não é problema meu, é problema delas. Mas o meu problema é comigo, minha consciência e com a certeza daquilo que eu vim fazer nesse mundo durante o período de vida que me é dado. Então, agir incondicionalmente. Isso significa que toda ação, toda boa ação é uma ação completa. Nunca o que a gente faz de bom é incompleto. Não importa o que as pessoas fazem com aquilo que a gente fez por elas. O que importa é o que eu fiz. A minha responsabilidade chega até ali. O resto é com outros, não é mais comigo. Eu não tenho esse controle.
eu não tenho esse domínio. E é bom que a gente saiba disso. Fazer só o que nos é possível fazer, mas fazer tudo o que nos é possível fazer. Não deixar nenhum campo vazio, nenhum espaço, nenhum buraco, nenhuma fenda, nenhuma lacuna que dependa de mim por ser preenchida. Preenchamos todo o nosso espaço. O resto é espaço alheio, que depende também do que nós fizemos com o nosso. Mas façamos. Não podemos ser reféns das expectativas, das reações dos outros, porque às vezes a gente fica paralisado, esperando agir conforme os outros esperam de nós. É o pai, a mãe, é o filho, é a filha, é o irmão mais velho, é o meu vizinho, é a namorada ou o marido ou a mulher. É sempre alguém com quem nós estabelecemos uma relação de dependência. Então, para eu agir, eu preciso saber o que é que esperam de mim. Então, eu já ajo engaiolado, aprisionado, engessado nas expectativas que não são minhas e não são da minha alçada e não fazem parte, de forma alguma, do meu projeto. São projetos alheios. É preciso agir conforme as minhas determinações, as minhas motivações mais autênticas, mais interiorizadas, mais convincentes para mim mesmo. É claro que podemos desagradar, em alguns momentos, algumas pessoas, até pessoas muito próximas e queridas, mas não estamos aqui também para agradar. Estamos aqui para fazer o que tem de ser feito. Quando a gente coloca expectativas sentimentais, emocionais, entre a gente e a ação que a gente desenvolve, atrapalha tudo. Compromete o projeto e muito mais compromete os resultados desse projeto em ação. Porque eu costumo dizer para vocês, e repito, sentimentos e emoções são ótimos empregados, mas são péssimos patrões. Quando eles são o carro-chefe e vêm à frente, nossa vida não anda. Anda um pouquinho e para. Aí depois dá marcha ré e anda um bocado para trás. Para depois, quando tiver um sentimentozinho melhor, a gente andar um pouco mais para frente. Ninguém deve viver dependendo de sentimento. Devemos viver e fazer o que tem de ser feito, apesar dos sentimentos. Porque às vezes eles são um obstáculo importante, um oponente em relação a nós, ao nosso projeto. São um impedimento fundamental. Saber colocar o sentimento no lugar dele e dizer: você é importante, você fala alto, você tem um lugar no meu coração e na minha vida tem, mas fique no seu canto, que eu sou maior do que você, eu sou o seu dono. Nós somos donos de tudo aquilo que são as nossas demandas. Não podemos ser escravos disso. É claro que dizer é uma coisa muito simples, como eu estou dizendo agora. Chegar até essa compreensão e a prática dessa consciência demora-se uma vida inteira. Isso vale para mim, isso vale para vocês. Todos nós temos que nos colocar a caminho, nos introduzir nisso. É um processo que só tem começo, que não tem fim. Mas é preciso começar em algum dia. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente vê em relação ao semeador. Ele age com determinação, sem rabo preso a ninguém ou ao que quer que seja. Ele vai simplesmente focado. Ou seja, ele tem uma motivação, uma consciência interior. E às vezes a gente não age, não faz a coisa certa, porque olha para todo mundo, está todo mundo fazendo errado. Está todo mundo fazendo diferente. Às vezes da família da gente mesmo, na casa da gente, eu vou ficar quieto aqui, porque eu vou passar vergonha querendo fazer do jeito certo. Eu vou fazer do jeito deles. Eu não vou agir sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Essa é a grande verdade. Nos projetos de amor, nos projetos de paz, nos projetos que trazem benefício para a vida, naquilo que tem como substrato a sinceridade, a honestidade, nunca estamos sozinhos, deixados, largados. Deus é conosco. E se Deus é tudo, está tudo feito. Não temos que precisar de mais ninguém, absolutamente. Dizia um grande poeta que um justo, apenas um justo, em meio a seus muitos vizinhos, já é maioria de um. Porque todo mundo faz a injustiça, mas se eu faço a justiça, eu já sou uma luz
que foi acesa, uma velinha que apareceu ali. E a minha luminosidade não vai passar batida, despercebida. Ela vai produzir efeito, vai iluminar o ambiente. E mais tarde ou mais cedo, quem estiver ali vai se contaminar favoravelmente pela minha presença também favorável. Então não tenhamos medo de ficar sozinhos, de forma alguma, porque o medo da solidão nos acompanha também nas nossas atitudes. A gente faz tudo para angariar a complacência, angariar a bajulação às vezes, a concordância, o acordo das pessoas. Quando a gente não consegue, a gente muda o que faz, porque quer se dar bem com os outros, sair bem na fotografia. Ninguém quer ser vítima de críticas ou coisa que o valha. Nós não gostamos nada disso. Mas a vida não é fácil. E o lugar da justiça é sempre um lugar, do ponto de vista de relação humana, muito solitário. Muito solitário. Meu pai contava a história de Madre Teresa de Calcutá, que eu acho muito ilustrativa. Diz que ela chegou no céu, naturalmente foi para lá, e depois de uns 3, 4, 5 dias ali, ela viu o purgatório de lá. E no purgatório, na hora do almoço, era um banquete, todo mundo comendo bem, com fartura. E ela, lá no céu, era só sardinha em lata. E era sardinha todo dia lá. Depois era outro enlatado, rapidinho abriu, colocava no prato. E ela não era de reclamar de nada, mas não gostava de injustiças. E foi reclamar a Deus. Disse: Senhor, olha, me desculpe o que eu vou dizer, eu não sei de nada, mas eu não acho justo, porque o pessoal ali do purgatório está comendo da melhor forma possível, a melhor comida, e nós aqui só sardinha e lata todo dia. Diz que Deus olhou para ela e disse: Teresa, não vale a pena fazer comida só para nós dois. O céu é um lugar de pouca gente, 2 ou 3 pessoas. A justiça, a bondade, a vida em conformidade com o projeto de Deus não é um lugar que junta muita gente. Mas sejamos nós parte dessa lista daqueles que lá estão. Sejamos nós, ainda que comendo sardinha ou qualquer coisa, que possamos estar no lugar dos justos. Então, essa é uma perspectiva inicial do Evangelho dentro da interpretação que vale para o semeador. Depois, a gente também às vezes para na ação boa, porque diz: eu já fiz uma vez por ele, já fiz até 3 vezes, mas não recebi resposta. Pelo contrário, não tive nenhum sinal de reconhecimento, gratidão, um obrigado, nem de longe. Eu não vou fazer mais. Muitas vezes a gente esbarra na necessidade de receber alguma retribuição da pessoa para quem a gente fez um bem. Ora, a primeira pessoa destinatária do bem que a gente faz é a gente mesmo. Quando eu faço qualquer coisa boa, eu já recebi essa coisa em mim, porque eu já a tenho comigo. Ninguém dá o que não tem. Quando eu dou uma coisa boa é porque eu sou bom. Essa coisa está comigo, coincide comigo. E Jesus Cristo dizia isso quando ele enviava os discípulos para a missão. Vocês se lembram do Evangelho. Quando chegarem numa casa, digam: a paz esteja com vocês. Se ali houver alguém de paz, a paz ficará com ele. Se não, retornará a vocês. Coisa maravilhosa. Façam tudo de bom pelos outros, desejam tudo de bom pelos outros. Não é tempo perdido, não é trabalho perdido, porque isso retorna para você. Se bater lá e não entrar, entra em você de volta. Você não perde absolutamente nada. E quando recebe isso de volta, recebe de uma maneira muito mais ampliada, muito mais intensa, muito mais vigorosa e muito mais capaz de produzir novos frutos na relação com outras pessoas que mais tarde serão um bom caminho e vão acolher bem aquilo que você oferece. Então, esse também é um dado que está presente na figura do semeador. Depois, o semeador, ele é perseverante, ele é insistente, ele não desiste facilmente. Ele semeia uma vez, não dá certo. O terreno é à beira do caminho. Semeia outra vez, só tem pedra. Também a semente não vigora.
semeia outra vez e nada feito. Mas ele sabe que tem uma quarta vez que vai dar certo. 3 vezes é um número inteiro, que significa totalidade. Ou seja, a gente vai ter insucesso e vai fracassar inúmeras vezes nas nossas tentativas de fazer o que deve ser feito, fazer o bem a que fomos destinados. Mas haverá uma ocasião em que as coisas serão diferentes. E o sucesso que a gente obtém na quarta vez em diante só é possível pelo fracasso que nós tivemos nas 3 vezes anteriores. Às vezes a gente não liga o fracasso ao sucesso. O sucesso não nasceu do nada, ele não apareceu por livre e espontânea geração, não disse agora sim, é a minha vez, eu vou entrar. Ele é fruto de um processo, de uma caminhada, de muita pancada que a gente leva, de muita bofetada, de muito derrapão que a gente dá na vida. Aí depois vai aprendendo e não vai cometendo os erros de outrora e vai encontrando um melhor caminho. O erro, o pecado, como nós chamamos, não é outra coisa senão uma seta nos dizendo, por ali não vá, porque você já foi 3, 4, 5 vezes e quebrou a cara. Encontre outro caminho, pelo amor de Deus. Só é isso. Os erros da gente são um recurso pedagógico, instrutivo, de um ensinamento sem igual. Bendito seja Deus pelos meus erros, quando eu estou atento para eles. Nunca devemos pedir que Deus tire de nós os nossos erros e os nossos pecados. Eles têm uma dimensão pedagógica importantíssima e imprescindível. Agora peçamos a Deus que os nossos erros, os nossos pecados não passem despercebidos por nós, sejam acolhidos, sejam trabalhados e nos possam oferecer as lições, os ensinamentos que somente eles têm para oferecer. Uma mente aberta, um coração sensível, vai vendo positividade em todas as coisas, inclusive naquilo que às vezes aparece taxado de coisa negativa, às vezes é daquilo que a gente mais precisa. Às vezes é o negativo que mais nos faz sofrer e doer, o que mais nos deixa atônitos de que nós precisamos urgentemente fazer um bom uso daquilo que aparentemente é mal. Porque não existe nada mal, não existe nada bom, não existe certo e errado. Isso são digressões, divisões e classificações que nós fazemos para entender algumas coisas, do ponto de vista da leitura, da concepção. Agora, na prática, tudo que vem é para o nosso bem, desde que saibamos disso e tiremos proveito disso. Agora é preciso saber, naturalmente, senão a gente vai repetindo o que não é bom e vai deixando de fazer o que presta naturalmente. Então a perseverança aqui é também um elemento fundamental. Nós somos pessoas muito dadas aos bons começos. A gente começa as coisas boas assim com muita facilidade. Uma dieta, por exemplo. Segunda-feira a gente começa direitinho. Vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando é no sábado é um aniversáriozinho de uma pessoa que a gente conhece e gosta tanto. E aí depois não resistimos ao bolo e a tudo mais que a gente deixou para trás. Diz, não, mas é só hoje, né? Eu já vim com 5 dias de dieta e tal. Mas eu vou retomar só na segunda. Amanhã também, porque é domingo, né? Sábado, domingo, fim de semana eu tenho direito. A gente fica se sabotando. Como se a gente estivesse enganando alguém. Você está se enganando. Não tem ninguém para você enganar. O propósito é seu. A gordura que você quer perder é sua. O peso que você quer ver diminuir também está em seu corpo. Não adianta dizer isso para o marido, ou para a mulher, ou para o filho, ou para o grande amigo, que sabe que você começou uma dieta na semana passada. Diga isso para você. Coloque-se de novo no caminho que lhe trouxe saúde. Porque não basta de forma alguma a gente fazer o que é bom. É preciso segurar dentro da gente a energia dessa bondade que a gente um dia começou. Senão ela se perde. Então nós somos muito dados aos bons começos. Uma caminhadazinha que a gente está fazendo. Tem gente que resiste tanto a uma caminhada. Não vou, está muito frio agora nesse período de manhã. De tarde tem muito movimento, não dá certo não.
E aí eu só iria se fosse lá num tal lugar, porque lá é muito tranquilo. Então nunca vai para esse lugar, porque é longe demais. Acaba não fazendo nada, absolutamente. Mas quando começa a fazer, aí vem uma alegria. Porque é impossível alguém entrar numa coisa boa e em pouco tempo não perceber os frutos dessa bondade em si. Aí vem uma alegria grande e tal. Mas aí depois de 15 dias, deu uma chuva grande, aí está tudo enlameado. Aí eu já não vou hoje não, porque com chuva não dá certo não. Posso escorregar, cair por aí. Para retomar depois é um sacrifício. E às vezes não retoma mais, fica nos 15 dias. Perseverar, esse é o segredo de se obter sucesso em qualquer atividade humana. E eu termino lembrando que o livro do Apocalipse, o autor sagrado escreveu 7 cartas endereçadas a 7 comunidades. Todas elas diferentes umas das outras, no seu jeito de ser, nas suas características, nos seus pecados, limitações, nos seus projetos. E ele faz cartas também diferentes, respeitando a unicidade de cada comunidade destinatária da carta. Mas o final da carta coincide para todas elas. E o final diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É a nossa perseverança que nos salva. Não só numa perspectiva de eternidade, mas numa perspectiva de mundanidade temporária, temporal, do aqui e agora. Tudo que a gente pegar e der continuidade, se for realmente passível de ser continuado, porque os frutos estão sendo bons, continuemos. E eu digo se for passível de continuidade, por quê? Porque a gente não é obrigado a dar continuidade ao que não está dando resultado. A gente começou, já tem uma semana, 2, 3, e o resultado é exatamente o contrário do que a gente esperava. Deixa para lá. Não, mas deu resultado para o meu primo. Graças a Deus, que ele seja feliz com o resultado dele, mas isso não serve para mim. A gente não deve continuar um livro que tem 300 páginas, a gente já leu 100 páginas, o livro não presta para nada para a gente. Pare o livro e vá atrás de outro, está perdendo seu tempo. Qualquer coisa que a gente começou não deve continuar só porque começou, deve continuar porque percebeu que aquilo de fato está trazendo um bom resultado. Esse teste na prática da vida é fundamental, essa prova dos 9 que a gente vai fazendo, porque cada pessoa é diferente. Alguém come uma banana e está muito bem, obrigado, lhe faz um bem imenso, ganhou o seu dia. Ao irmãozinho ver como a banana fica empanturrado, tem que ir para o médico, porque não faz bem para ele. Cada pessoa respeita o seu jeito de ser, a sua forma de ser. Há coisas que não podem ser continuadas, mas há coisas que, se não forem continuadas, nos farão falta, e muita falta. Fiquemos apenas com essa primeira ligação do Evangelho relacionada à figura do semeador, e que Deus nos possa abrir a cabeça e o coração para, de alguma maneira, interpretá-las bem, a fim de que nos ajudem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.